Muito bem, amigos, aqui quem vos fala é o seu amigo pastor Leandro Silva e este é o programa Palavra Urgente. Mais uma vez estamos juntos nesta programação e que Deus possa abençoar do começo ao fim. Meus amigos, hoje nós vamos contar um pouquinho da história do Sebastião de Souza. O Sebastião, ele se mudou de uma cidade para outra muito cedo e ali, quando ele se muda para essa cidade, ele passa a ter problemas, né, com a bebida e acaba, né, se tornando aí dependente do álcool. A gente vai conhecer um pouquinho da história do Sebastião de Souza para que a gente possa até desenvolver um pouquinho mais o programa. Mas já adianto para você que é uma história triste, mas que teve um final feliz. É uma história triste, mas que teve um final feliz. E eu queria, junto com vocês aqui, conhecer um pouquinho da história do Sebastião de Souza. Preste atenção aqui comigo, ó. Na adolescência, Sebastião deixa o pequeno município de Baixo Gandu, no Espírito Santo, e vai para a capital, Vitória. Eu trabalhava numa marcenaria, uma pequena fábrica de móveis. Aí, em 1972, eu conheci a Erlene, aí nós namoramos, nos casamos. Eu já tinha uma casinha humilde, né? Uma casinha bem simples, mas era própria. Ele bebia bastante, né? E numa das ressacas, ele procurando assim algo na televisão, ele encontrou o programa do missionário, que na época era a Igreja da Graça no seu lar. Por volta de 1991, eu conheci o programa do missionário. Aí eu me interessei de ficar assistindo o programa do missionário e aquilo foi tocando meu coração. Onde houve uma grande mudança. Eu falei com Jesus que precisava de acontecer algo na minha vida que nem minha mãe, nem meu pai, nem a minha esposa, nem meus filhos conseguiram fazer. Mas que Ele poderia fazer isso na minha vida, que era me livrar do álcool. Então você vê o quanto essa dependência do álcool fazia o seu Sebastião sofrer. Quantas famílias não sofrem, né, com o mesmo problema, né, que afetava aí a família do seu Sebastião de Souza. Então você vê, ele disse, nem minha mãe, nem meu pai, nem minha esposa, nem meus filhos puderam fazer, né, aquilo que eles não puderam fazer. E de fato, né, só quem pode transformar a vida de alguém que permite é o Senhor Jesus, é o nosso Deus Todo-Poderoso. E por que eu disse se a pessoa permitir? Porque deve haver, né, a pessoa ela precisa permitir Deus entrar. A Bíblia chega a dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Né? Ou seja, é preciso a pessoa permitir com que essa obra ela seja realizada. Então, o seu Sebastião, você vê até, nos emociona, porque ele falando ali só um pouquinho, né, ele já começa a chorar, porque provavelmente isso trazia muita tristeza, não só a ele, mas como toda a família, a esposa, os filhos, e, enfim, né? Então, é de muita tristeza. Ou seja, eu costumo dizer na nossa igreja que é algo que eu já ouvi, tá? Eu só vou repetir algo que eu já ouvi de outras pessoas, que quando alguém adoece numa família, toda a família adoece junto com ele. Ou seja, então quando alguém sofre, todo mundo sofre junto com ele, entendeu? Então era o que estava acontecendo ali com o seu Sebastião de Souza. Eu queria que você prestasse atenção no que a produção preparou, uma reportagem falando um pouco sobre esse assunto. Vamos prestar atenção. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a dependência em álcool afeta cerca de 209 milhões de pessoas. O ator Tom Holland revelou que se viu viciado em álcool quando se desafiou a ficar um mês sem beber em janeiro de 2023 e percebeu que só pensava em beber. A Organização Mundial da Saúde divulgou que cerca de 90 mil brasileiros morrem todos os anos devido ao consumo abusivo de álcool. O alcoolismo gera consequências no corpo, como a cirrose, anemia, problemas no coração e depressão.
Então você percebeu que não são poucas as pessoas, né, que têm sofrido, né, como o seu Sebastião sofreu. Há algum tempo atrás, eu vi uma reportagem falando até um pouco sobre isso. E aqui no nosso Brasil, né, crianças trabalhando, né, na produção, né, ali de cachaça, e crianças, porque eles têm que experimentar e aí já se tornam dependentes do álcool muito cedo. Você vê, não foi esse o caso do seu Sebastião, mas a gente vê que acontece, tem crianças aqui no nosso Brasil e que já são novos ali, dependentes, né, do álcool. Isso é muito sério. E a bebida, ela traz problemas seríssimos, né? A dependência do álcool traz problemas seríssimos, vamos dizer assim, na saúde das pessoas. Quantas pessoas aí não estão com cirrose, quantas pessoas... E eu poderia aqui citar inúmeras coisas. Que me veio assim à mente, né, foi a cirrose, né? Eu lembro que quando eu era criança, o meu falecido pai, ele era dependente de álcool, entendeu? Então eu tive essa experiência dentro da minha casa. Eu fui dependente de álcool, entendeu? Então eu conheço muito bem essa história. Mas nós vamos aqui, né, dar continuidade para a gente ver o que foi que aconteceu, né? Como o seu Sebastião, você vê que ele assistindo o programa, a Igreja da Graça no seu lar, programa apresentado pelo missionário R.R. Soares, né, o nosso querido missionário, e assim Deus começou já a tocar no coração dele. Olha, nós vimos aqui a reportagem, mas eu gostaria de uma palavra, né, médica, de uma pessoa que entende do assunto também, tá? Para corroborar com aquilo que nós estamos comentando aqui. Nós vamos ouvir o que a psicóloga Luciana Pureza vai falar a respeito desse assunto. Vamos ver. Então, o alcoolismo ele é uma doença crônica quando a pessoa ela não tem o controle sobre a ingestão de uma bebida alcoólica, né? Então, ela fica dependente da bebida, não conseguindo deixar de usar. Se ele fica mais tempo bebendo, fim de semana, por exemplo, ele tem uma carga altíssima de álcool, né? Na sexta, sábado, domingo bebendo. Na segunda ele acorda para a rotina dele, ele já está diferente, ele já sente falta do álcool no organismo dele. E ele se dá conta quando na hora do almoço, na hora do trabalho, ele pede uma cerveja ao invés de pedir uma água. Ah, não, uma cerveja não tem problema, eu não vou ficar bêbado. Mas dá um negocinho onde ele já fica um pouco melhor. Ele já tira um pouco aquela tristeza, ele já tira um pouco daquela rotina e ele vai trabalhar com uma cerveja. Então ele acaba ficando mais tolerante à substância do álcool. Começa a colocar o álcool de uma forma onde as pessoas não percebam que ele já está dependente da bebida. E interessante que a única droga que causa coma é a bebida. Por quê? É o coma alcoólico, que você também tem a sobrecarga nos hospitais de jovens que chegam com coma alcoólico, ocupando esses espaços porque não controla o quanto bebe. Então, você tem outras drogas que você também são sérias, mas não são lícitas, né? Então, você escuta, fulano teve uma overdose, né? Mas não foi pela quantidade, porque causa uma arritmia, o batimento cardíaco, e ela tem ali o perigo de morrer com aquela droga. Mas isso é mais conhecido e é muito mais preocupante. As pessoas olham com muito mais preconceito. A maconha, a cocaína, o LSD, elas olham com muito mais preconceito. Mas a bebida não. A bebida tem gente que acha engraçado. Fulano, bebe aí, tu tá chato, tu tá careta, entra aí, vamos beber. Pô, não dá pra tu ficar assim, todo mundo junto, todo mundo na mesma vibe e você aí, careta, né? Então é um lugar bem complicado para os jovens que estão agora iniciando esse lugar, porque eles acham que eles conseguem ficar sóbrio com uma cerveja, com duas cervejas, só que é um engano, né?
Então, a psicóloga deixou bem claro aí pra gente, né, de como as pessoas sofrem, né, com o uso, né, excessivo do álcool. E sem contar, né, não só nos problemas de saúde, mas quantos acidentes de trânsito, quantas pessoas, não só a pessoa tira a própria vida, mas como também até de outros. As pessoas alcoolizadas, né, e aí assumem uma direção, e isso aí é uma história, né, que ao longo dos anos aí a gente tem visto, né, quantas coisas têm acontecido. Mas deixa eu falar com você, eu quero ouvir agora a segunda parte da história, da novela do seu Sebastião de Souza, para a gente entender um pouquinho melhor. Presta atenção aqui comigo. O missionário pregou até o evangelho de João 14, que falou sobre morar no céu. Isso foi que falou muito forte comigo. Chegou no ponto que disse que os beberrões não herdariam o reino de Deus. E foi onde eu tomei a decisão de procurar a Jesus e procurar uma igreja da graça. Passou a frequentar a igreja, foi onde ele parou de beber e teve a vida transformada. Eu estava com a média de 30 e poucos anos, quando eu me libertei do vício. E chegou o dia que ela pôde se desligar da igreja que ela era membro desde nascença e me acompanhar na Igreja da Graça. Ele se batizou, depois ele se tornou obreiro, nós temos curso de obreiro na igreja, depois ele passou a ser o auxiliar, depois de auxiliar ele se tornou inclusive pastor, obreiros voluntários na Igreja da Graça. Olha aí que coisa linda, né? Então, a obra foi sendo realizada na vida do seu Sebastião e também, né, na vida de toda a família. Deus é tremendo. Gente, olha só o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Preste atenção. Olha só. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Coisa linda, porque o Espírito de Deus, né, teve na verdade, como eu falei anteriormente, o seu Sebastião, ele permitiu essa obra ser realizada. Então, o Espírito de Deus, né, promoveu essa liberdade e agiu com liberdade na vida do seu Sebastião. Eu queria que você prestasse atenção agora nessa terceira e última parte, né, da novela da vida real, aqui do seu Sebastião de Souza. Você vai acompanhar e ver que todo aquele que entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, ele tem um final feliz. Presta atenção aqui comigo. Que hoje nós estamos há mais de 30 anos fazendo parte desse ministério. Aí ele economizou bastante depois que parou de beber, né? E fui sendo dizimista, ofertante, comecei a adquirir os produtos que a igreja enviava antigamente pelo correio. E eu comecei a fazer investimento em prol da minha família, para a gente ter algo melhor que a gente precisava conquistar. Até que no ano de 2015, aí Deus me abençoou, que eu estava trabalhando na marcenaria, deu bastante serviço e aí eu consegui ter uma boa prosperidade e conquistamos esse lote, né? E começamos imediatamente a construir também uma casa próxima à praia, que era o nosso desejo do coração. Nós temos aqui um lote de 300 metros, nós temos 3 quartos, né? E uma sala grande, uma cozinha, temos 2 cozinhas inclusive, nós temos lá de fora, uma internamente, temos garagem. Eu tinha uma picape 2004, né? E com a bênção do Senhor, a glória de Deus, eu consegui uma bem mais nova, a nossa casa, que é na capital, né? A gente continua utilizando ela até hoje ainda, às vezes necessidade, que a gente vá até a capital. É muito bom servir e perseverar firme em orações. Então, tudo pra gente, assim, foi uma grande mudança, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus na nossa vida. Com certeza, seu Sebastião, é isso mesmo. Então, quem
persevera, como a esposa disse, né? Quem mantém-se firme, né? Tem esse agir poderoso de Deus sobre a sua vida. Então, graças a Deus que Deus alcançou a sua vida, que o Senhor permitiu Deus entrar na sua vida e trazer, causar toda essa transformação. Então é isso mesmo. E você que está nos assistindo, talvez esteja passando pelo mesmo problema ou na sua própria vida ou com alguém, né, da sua família. Persevere. Fique firme, busque a ajuda dos céus, busque a ajuda do Senhor e com certeza, né, Ele vai entrar em ação e trazer essa liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor? Deus é Espírito e aonde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Então deixe Ele entrar e fazer essa obra maravilhosa. Nós vamos neste momento fazermos esta oração final e eu queria que você pegasse um copo com água, o meu já está aqui. E nós vamos orar e com certeza Deus vai agir. Vamos lá? Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu uno a minha fé com essas milhares de pessoas, meu Deus, que estão participando desta programação. Peço que a tua unção esteja sobre esse copo com água e que ao participarmos, que haja libertação, cura, em o nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém e graças a Deus. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu sou o pastor Leandro Silva, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, no Rio Comprido. Nós temos cultos segunda, quarta, sexta e domingo, sempre no horário das 19, na segunda, quarta e sexta, 8h15 e 19, e domingo às 8h17. Será um prazer tê-los conosco. Um grande abraço. Ficamos por aqui. Acontecer quando a minha alma grita, quando será que vai se cumprir? Eu sei que não devia estar perguntando, eu sei que estás trabalhando, mas esse tempo a cada dia me corrói um pouco mais. E como se não bastasse, palavras têm vindo de encontro a mim, dizendo que eu não sou capaz, que não tenho jeito mais, que esse sonho é grande demais. Filho, já que me perguntou, também quero perguntar: quando foi que eu menti pra ti? Quando eu te desamparei? Quando minha mão não esteve a te guardar? E como se não bastasse, palavras têm vindo de encontro a mim, dizendo que eu não sou capaz, que não tenho jeito mais, que esse sonho é grande demais. Filho, já que me perguntou, também quero perguntar: